Então, boa noite, queridos, aqui presente e também quem nos assiste, quem nos vê depois, né, em casa, através da gravação. Eu gostaria de acolher vocês com as palavras das senhas diárias de hoje, 19 de maio, Salmo 77, versículo 9. Será que Deus se esqueceu de ser bondoso? Ou será que encerrou as suas misericórdias na sua ira? Do Novo Testamento, Romanos 5, versículo 20. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais, ainda mais, a graça. Onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Que a consciência da graça de Deus, do seu amor sobre nós, de forma tão imerecida e abundante, seja conforto, seja alegria e seja motivo de esperança para a nossa vida nessa noite de hoje e em todos os dias. Amém. Como é bom a gente poder se reunir de novo depois de tanto tempo, né? A gente ficou um mês agora sem se encontrar nesse formato, né? Por vários motivos e mais de um mês, quase 2 meses, 1 mês e meio, para voltar e irmos no caminho de conclusão dos livros de sabedoria. Hoje a gente vai estudar o livro de Eclesiastes. Está todo mundo aí com a Bíblia, porque a gente vai ler. Especificamente, eu vou convidar para a gente estudar um capítulo em específico, aprofundar a leitura e o estudo de um capítulo. Antes de a gente começar, a gente estava aqui no bate-papo, conversando sobre como esses livros de sabedoria, eles são atuais pra gente todas as vezes que a gente lê. Como eles falam com a gente, né? Como Deus fala com a gente usando esses textos sempre com uma atualidade impressionante, e não foi diferente do que aconteceu comigo lendo de novo Eclesiastes na preparação para o nosso estudo. Eu vou fazer só uma breve introdução para a gente entender, né, como aquilo que a gente sempre faz, o contexto histórico em que o livro foi escrito, em que época, o que a gente sabe sobre, o que a gente não sabe sobre quem escreveu, na verdade, né? E aí, como é que estava o contexto histórico, né, naquele momento. E aí a gente já vai logo ler o texto e discutir sobre ele. Bem-vinda, Ieda, a gente acabou de começar. Então, Eclesiastes é o nome grego pro livro, e no o hebraico eu não sei se Tarcísio sabe uma pronúncia melhor, ou se é Coelet, sabe se é mais ou menos por aí, faz tanto. Não sei. Não sei a pronúncia correta, não. Meu hebraico tá bem desatualizado. Vamos fazer de conta que é isso, tá? Vamos fazer cara de paisagem e achar que é isso mesmo. Coelet, né? Que pode ser traduzido mais ou menos por aquela pessoa que reúne a assembleia, que reúne comunidade. Na Almeida traduz como pregador. Eu não olhei como é que tá na linguagem de hoje. E você usa a NVI, né, Tarcísio? Não, eu uso a Almeida 21. Almeida, Almeida tá, Separate. desculpa. David também. Então, o Nascimento e a Eda vão podendo nos dizer também como é que tá na linguagem de hoje. Então, essa pessoa que reúne e traz uma palavra, né, que é de sabedoria, mas também aquela palavra de provocação, de questionamento, né? Coelete seria aquela pessoa que refletem sobre o tempo que está se vivendo e que reflete sobre
o que as pessoas, a comunidade está fazendo, está vivendo, e vai colocando aquelas perguntinhas que podem ser chatas, né, que trazem até certo desconforto, porque tendem a tirar do comodismo, tendem a reflexão, trazendo de novo as pessoas a exercitarem o seu senso crítico diante da sua vida, diante do que está acontecendo na sociedade, enfim. Aquelas pessoas que a gente precisa ter no meio de nós para os momentos em que a gente se acomoda e deixa a vida me levar. Tem aquela pessoa que começa a cutucar ali, assim, não, vamos lá, vamos pensar sobre isso, não é assim. Até a Figueiredo, que é uma biblista de Belém, resume esse pensamento dizendo assim, que Coelete está provocando a comunidade a se reunir para refletir sobre a situação e encontrar caminhos de resistência, pois os tempos eram muito difíceis, duros demais. Parece que está falando dos nossos tempos. Os nossos tempos também estão difíceis, né? Estão duros demais. Mas que tempos eram esses? Antes disso, se a gente vai lá, talvez vocês olharam ali e disseram, mas quem é esse Coelete? Como assim, mas não foi Salomão quem escreveu? Né? Lá no capítulo 1, versículo 1 diz, palavra do pregador, filho de Davi. Quem é Davi se não é Salomão, né? Rei de Jerusalém. Atribui-se esse texto a Salomão porque era muito comum, primeiro, atribuir nome de pessoas famosas a textos, né? A textos escritos por uma questão de credibilidade, né? Se a gente vai comprar um livro de alguém que a gente nunca leu, de que a gente não sabe de quem é, será que é bom? Tarcísio comprou um livro de Heidelberg, e a gente, não, falei besteira. Falei, né? Eu falei o nome da cidade. Heidelberg. Essa parece um pouco. Deu um branco. Heidelberg, não, peraí, não era isso, não. Heidegger. Olha, meu exemplo foi bem falho agora, né? É um nome, nunca li, mas eu sei quem é. Eu sei que escreveu coisas relevantes e palavras muito difíceis e pensamentos muito complexos, mas que são significativos para muitas pessoas até hoje, né? Então, dar o nome de alguém conhecido atribui autoridade para o texto bíblico. Não era algo incomum, não é exclusividade dos livros de sabedoria. A gente viu isso estudando sobre os Salmos, né? Salmo de Davi. Não foi Davi quem escreveu a maioria, talvez Davi tenha escrito alguns dos Salmos, mas não foi Davi quem escreveu todos os Salmos que que recebem o seu nome no livro de Salmos. Tem a ver com essa questão da credibilidade, mas também há uma linha exegética que diz que a escolha de Salomão, do nome de Salomão para ser o autor do texto, é uma crítica que é feita porque os tempos em que a vida nos tempos em que o texto foi escrito era muito similar ao do tempo de Salomão. Havia abundância, mas a abundância estava restrita para quem estava no poder, às custas do povo que trabalhava e que vivia na miséria, em grande pobreza. A gente viu isso, né, em estudos anteriores, assim, a questão de Salomão exigir o trabalho sem remuneração, os trabalhos forçados, né, e deixava as pessoas em grande situação de pobreza. Pois bem, esse livro ele traz uma realidade temporal sobre a qual nós ainda não estudamos aqui nos nossos estudos, que é por volta entre o século IV e o século III a.C.
E aí a gente estudou outros povos que a gente já estudou vários momentos, assim, inclusive dominação pelos babilônios, dominação pelos persas. Agora a gente está falando de uma época em que a dominação presente ali em Israel, ela se dava por parte dos gregos. Então, Carlos Magno, né, grande imperador, grande conquistador, saiu da Grécia e foi conquistando o Oriente, foi dominando e construiu um grande império. E por que isso é interessante a gente saber, entender e levar em consideração? Porque as influências dessa conquista dos gregos ali em Israel ainda reflete lá no tempo de Jesus e também nas primeiras comunidades cristãs. O que a gente chama de cultura helênica, que é essa cultura grega, que foi tão habilidosamente instalada que permaneceu presente na cultura das pessoas, na cabeça das pessoas, na forma das pessoas lerem o mundo, lerem a realidade, pensarem, inclusive exercitarem a sua fé e a sua espiritualidade por muito tempo. A gente pode pensar hoje, a partir da nossa realidade, a gente vive num mundo globalizado, né? Em que, por exemplo, eu tô falando que eu vou para a Alemanha nas férias, se Deus quiser. Quando eu chego na Alemanha, eu vou para um lugar que as pessoas estão falando um idioma que é diferente daqui do Brasil, né? Mas quando eu ando por determinadas ruas, eu já vejo elementos que eu encontro aqui. Pode ser num Subway, assim, na loja de comida, né? Subway, McDonald's, aquele sorvete de casquinha da máquina, que a gente encontra em todo lugar. Eu tenho o privilégio de ter podido aprender a falar inglês. Com o inglês, eu me viro marromeno, né, praticamente no mundo todo. É uma língua que todo mundo que se fala em todo mundo. Em alguns lugares mais, em alguns lugares menos, praticamente, nem em todo mundo não. Mas em praticamente todo mundo eu vou encontrar quem possa me ajudar a me localizar. A globalização transformou o nosso mundo num espaço em que a gente encontra referências de economia, a gente encontra referências de arte. A Anitta, hoje, né, a cantora brasileira Anitta, ela é conhecida também em grande parte do mundo. Então a gente tem esses sinais, né? Essas pessoas de cultura, de língua, economia, que fazem com que se reconheça uma cultura a nível mundial, né? Hoje ainda é assim que os Estados Unidos têm ampla majoritária a sua presença no mundo, né? Pensando em cultura, arte, a gente vê muito filme ainda norte-americano. Com os streamings isso tá mudando, né? Um pouco, assim, a gente tem a possibilidade de ver filmes, séries de outros lugares do mundo, mas se a gente vai no cinema, a gente ainda vê muito filme norte-americano, por exemplo, né? E os americanos, desde da minha infância ou anterior a mim, eles já eles já pregavam isso através dos desenhos. Não sei se vocês lembram, Super-Homem e muitos outros com aquelas camisas com a bandeira do americana. Eu cresci vendo os americanos heróis, filmes, desenhos. Olha como está impregnado em nossa mente ainda. E tudo isso, eu acho que é bem legal esse exemplo de super-heróis, né? Quem é que salva? É bem interessante esse exemplo. E assim como o Eclesiastes fala isso, assim, não é nada novo. Isso que vocês acham aí que tá novo, né? Isso já aconteceu, né? Isso vai se repetindo. Os gregos foram muito hábeis nisso. Quando eles dominaram,
eles não só tiravam os tributos, mas eles levavam a sua cultura, a sua língua, determinados costumes que eram daí passaram a ser praticados e vividos em todo o mundo. E com isso também levavam a sua forma de ver o mundo e inclusive fazendo algumas mudanças bem importantes que a gente vai olhar para duas ou três delas daqui a pouquinho. Ainda só para contextualizar na história, em 323 a.C., Carlos Magno, o grande imperador, morre sem deixar herdeiros, e aí começa uma briga feia entre os generais dele, assim, durou mais ou menos 20 anos, eles brigando entre si, os principais generais, sem que nenhum deles conseguisse vitória suficiente para ser proclamado imperador sobre os outros. Então eles dividiram o grande território em três, e cada um deles então ficou como autoridade máxima no seu território. E a Palestina ficou num território conjunto com o Egito até 323, então até 198. E ali nesse território se juntou algumas coisas da cultura helênica com alguns aspectos do Egito, né? Como, por exemplo, o culto vocês lembram o faraó? Ele era tido como filho de Deus, né? O filho de Deus não, como Deus, né? A representação de Deus diante das pessoas. Então ele era uma divindade, ele era reconhecido e desejava ser reconhecido como uma divindade. Então esse foi um dos aspectos que passou a estar presente na cultura ali daquela região. E eu quero destacar algumas coisas que vão ser bem interessantes para a gente entender não só o texto de Eclesiastes, mas, como eu disse, também o mundo no qual Jesus nasce. Porque por mais que os romanos já estivessem lá, né, quando Jesus nasce e vive, a cultura helênica ela estava ainda muito forte naquela região e influenciou muito em todo o Novo Testamento como a gente conhece. Uma das coisas que era muito forte era o consumo. Consumia-se muito. E a gente sabe que para consumir muito precisa de grande produção. Então, a popularização da escravização como mão de obra de produção ganhou muita força. Então, pessoas foram escravizadas para esse fim, né? Para produzir, para que as outras pudessem então se alimentar e se vestir e viver o luxo de que gostavam. E agora, para sustentar essa realidade então socioeconômica, teve que haver uma mudança de compreensão do ser humano. Não dá para ser todo mundo igual, né? Diante de Deus. E daí vocês já devem ter ouvido falar sobre a palavra dualismo, né? A alma ser mais importante que o corpo. A gente tem elementos disso presentes até hoje em muitas expressões que a gente vê, claro, não tão assim, tão direta, mas ainda é presente. Por exemplo, a alma deveria dominar o corpo, governar o corpo, ela teria mais autoridade, ter mais importância com relação ao corpo. A razão deveria dominar os sentimentos, os sábios deveriam dominar os escravos, a elite deveria dominar o povo, o homem dominar a mulher e os filhos, a cidade dominar sobre o campo. E esse pensamento dualista produz uma pessoa dividida e uma sociedade dividida, né? Que quando uma cidade se torna mais importante, claro, né? Se ela domina sobre o campo, quer dizer que ela é mais importante, tem mais valor do que o campo. Então você de repente tem pessoas de classes diferentes
e essas divisões que já existiam, né? Imaginemos, a gente, talvez vocês vão lembrar, talvez não, vocês vão lembrar que a gente, em vários momentos, a gente estudou sobre a volta do exílio, né? Quando os judeus voltam do exílio, quem voltou já se achava superior do que quem tinha ficado, né? É superior na fé, superior, voltou rico, muitos voltaram abastados, com muitos recursos, e foram lá resgatar suas terras que tinham ficado, seus bens, né? Se achavam superiores na fé. Então já havia essa diferença na sociedade que foi cada vez mais acentuada com o passar dos anos, e aqui então ganha uma nova roupagem e fica ainda agora com uma roupagem cultural também, de que realmente as pessoas ricas têm autoridade e mais poder, podem dominar as pessoas pobres, por exemplo, né? Pensar no templo, ele já era, como eu disse, depois do exílio da Babilônia e, né, sob o domínio persa, ele já era um lugar de concentração para o recolhimento dos tributos, e isso se mantém e também se aprofunda em alguma medida. As questões de pureza e impureza também aqui ganham uma nova roupagem, e também se aprofunda na estrutura da sociedade, né? Se uma classe é dominante com relação a outra, se algumas pessoas são dominantes com relação a outra, elas também são mais puras do que as outras. E aí a questão dos sacrifícios, né, ganha mais força, porque se o nascimento trabalha lá com a terra durante o dia todo, ele é impuro, como é que ele vai se purificar? Através do sacrifício. Aí templo, a questão do sacrifício no templo ganha de novo força, e isso tudo envolve economia, porque para fazer um sacrifício, o nascimento tem que ir lá, tem que comprar um animalzinho sem mácula, não é qualquer um, né? Um animalzinho sem mácula. Então, todas essas questões que já estavam presentes ali ganham uma nova roupagem e ganham mais força. E é mais ou menos esse contexto que depois Jesus encontra quando encarna, né? E que os apóstolos, no qual os apóstolos e as apóstolas crescem, com um adicional de ter mais uma outra cultura que já tinha chegado, que já estava trazendo sua bagagem, né? E sua força, mas essa questão do helenismo é muito forte. Alguém quer comentar até aqui? Eu acho que isso se reflete plenamente na placa que é colocada na cruz de Jesus, né? Tem que colocar em 3 línguas diferentes, porque ali está um caldo cultural tão grande. Perfeito, perfeito. Esse é um caldo cultural. Gostei. Entende-se, né? Encontrar paz nesse caldo cultural, os romanos faziam através da força. Antes da gente continuar, deixa eu só dar um jeito aqui no meu ventilador, que ele virou pra cima, eu já comecei a... Ai, tá quente demais, não tá, gente? Credo. Pronto, chega de blá blá blá. Vamos, que o papo tava tão bom antes, né? Vamos abrir a Bíblia. E eu vou... A minha ideia hoje é de a gente poder ir conversando, assim. Pastora ficou mudo. Vamos ver agora, eu voltei? Tá me ouvindo? Sim, sim. Tá, eu não tinha conectado o fone direito. A minha ideia é que a gente agora possa pegar nossa Bíblia e ler. A gente não tem condições, né, gente, de ler todo. Mas eu recomendo muito, 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 muito que vocês peguem, né? Não sei, não deu tempo, que eu avisei vocês super em cima da hora. Não deu tempo para ler antes. Mas hoje, antes de dormir, vai lá e começa a ler de novo. Eu leio com os meus... Eu leio com lápis de cor. E cada cor significa uma coisa. Eu vou
riscando, aí eu vou escrever, com lápis de escrever, eu vou escrevendo. Depois a gente pode revisitar e ver o que eu pensava naquela vez que eu li, porque realmente é um livro, não é um livro longo, é um livro curto, e a gente vai lendo e vai deixando Deus soprar e trazer inspiração para a nossa vida. Eu hoje quero ler com vocês o capítulo 2. Poderia ser qualquer outro, mas foi o 2 que falou comigo. Eu acho que tem vários elementos bem interessantes para a gente conversar sobre a nossa vida, sobre a sociedade da época e sobre a sociedade também na qual a gente está inserida hoje. Eu vou propor o seguinte, que a gente possa ir lendo em partes. Eu vou fazer com a divisão da minha perícope aqui, tá? É do 1 até o 11, depois do 12 até o 11 e depois daí do 18 até o final. Pode ser? E aí, assim, quem quer ler, lê, abre o microfone, lê, aí lê um pouco até cansar, ou lê todo. Pastor, eu vou ler aqui até o 11. Isso. Então resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão... Desculpa, Eda. Só pra dar o contexto, que eu não lembrava que ele começava assim. Ele, no versículo anterior, lá no versículo 18, lê o versículo 18 também? O 18? Do 1, Não, o versículo do capítulo 1, né? Isso, Você quer dizer? 18 do 1. Isso. Quanto mais sábia é uma pessoa, mais aborrecimento ela tem. E quanto mais sabe, mais sofre. Então, resolvi me divertir e gozar os prazeres da vida, mas descobri que isso também é ilusão. Cheguei à conclusão de que o riso é tolice e de que o prazer não serve para nada. Procurei ainda descobrir qual a melhor maneira de viver e então resolvi me alegrar com o vinho e me divertir. Pensei que talvez fosse a melhor coisa que uma pessoa pode fazer durante a sua curta vida aqui na Terra. Realizei grandes coisas, construí casas para mim e fiz plantações de uvas. Plantei jardins e pomares, com todos os tipos de árvores frutíferas. Também construí açudes para regar as plantações. Comprei muitos escravos e, além desses, tive outros, nascidos na minha casa. Tive mais gado e mais ovelhas do que todas as pessoas que moraram em Jerusalém antes de mim. Também ajuntei para mim prata e ouro dos tesouros dos reis e das terras que governei. Homens e mulheres cantaram para me divertir, e tive todas as mulheres que um homem pode desejar. Sim, fui grande, fui mais rico do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Consegui tudo o que desejei, não neguei a mim mesmo nenhum tipo de prazer. Eu me sentia feliz com o meu trabalho e essa era minha recompensa. Você leu até o 11? Só até o 10, foi o 11. Mas quando pensei em todas as coisas que havia feito e no trabalho que tinha tido para conseguir fazê-las, compreendi que tudo aquilo era ilusão, não tinha nenhum proveito. Era como se eu estivesse correndo atrás do vento. Vamos lá. Quero ouvir as impressões primeiras de vocês, né? Ele, lá no capítulo 1, ele percebeu que ele era sábio, mas infeliz. Aí ele resolve ir atrás da felicidade. Na opinião de vocês, ele encontrou?
Rapaz, aqui tá uma situação difícil, né, dele. Mas eu até me identifiquei assim um pouco com ele aqui no capítulo 18, no versículo 18 do capítulo 1, porque às vezes a gente estuda tanto, né? E aí a gente pensa, pra que tudo isso aqui? Tá só causando problema. Quanto mais a gente descobre as coisas no mundo, mais dor de cabeça dá mais é angústia. E aí ele vai por outro caminho, né? De desfrutar, mas no final ele vê que é ilusão também. Eu também lembrei disso na hora. Eu penso isso, às vezes eu falo, oh, como eu queria ser ignorante, porque na ignorância a gente sofre menos, né? Quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. Pra aquele tanto Heidegger, essa moça vai trazer sofrimento. A gente vai se ajudar a secar essas lágrimas, né? De repente a gente ajuda. Alguns momentos, quem é pai ou mãe, na nossa luta diária em busca de uma vida melhor, por que não conhecimento? Às vezes, a gente gostaria de voltar a ser criança, assim como as nossas crianças vê a nossa luta, mas eles não se percebem tanto para que eles tenham o pão, a roupa, eles não vê tanta luta, tanta busca. Às vezes eu gostaria de ser criança de novo. É um momento de calma, de refletir. Você acha que você seria mais feliz criança do que adulto? Ó, ser criança, né, eu me refiro assim, não é ser tanto feliz, mas para acalmar as tarefas que nós temos no dia a dia. Eu acho que criança, em alguns momentos, ele está vivendo ali, ele é feliz na sua infância, sem tantos problemas. Eu penso assim, sem tantos problemas. É bom, em alguns momentos, ser criança, mas a vida adulta, dando a continuidade, é bom também, porque a gente está lutando por nós e também para outras pessoas, porque outras pessoas precisam de nós. Eu acho que, apesar do fardo ser tanto pesado, mas nós se completamos um com outras pessoas, lutando um com o outro. A gente vê Jesus Cristo. Todo o processo de Gênesis até chegar à vinda de Cristo, ele não desconstruiu uma história que era escrita, mas ele deu continuidade àquilo que era para ser feito. Ou seja, ele deu a continuidade do amor, do evangelho de Deus. Ele não desconstruiu a cultura passada, mas ele acrescentou algo melhor. Aquele fardo pesado que as pessoas vinham trazendo, ele amenizou com o exemplo da cruz. Agora, quando esse entendimento não é tão visível, esse sofrimento ainda continua para algumas pessoas, ou para a maioria. De alguma forma ele fala isso, assim, né? Acho que ele procura, ele vai falar em outros capítulos, inclusive, ele fala sobre opressão, ele fala sobre injustiça. A gente vai dar uma pincelada nisso nos versículos depois, mas a gente vai conseguir entrar um pouquinho nisso também. Eu acho que as crianças têm algo que a gente perde, justamente fazendo isso que ele faz aqui, que é viver o tempo presente, né? As crianças vivem no tempo presente. Criança, quando ela tá brincando, ela tá brincando. Quando ela tá comendo, ela tá comendo. Quando ela tá fazendo tarefa, ela tá fazendo a tarefa. E uma criança que não faz isso é uma criança que não é saudável, né? E a gente vai vivendo e vai perdendo isso. A gente tá aqui no estudo e tá pensando o que vai ter que fazer depois, o que o Tarcísio tá pensando que vai ter que terminar o artigo para a tarefa, né? A gente perdeu essa habilidade um pouco de
de viver no tempo presente, isso é gerador de angústia, né? Motivo de angústia, Tarcísio? Pastora, eu acho que isso, assim, depois a senhora corta os pedaços, que tudo que eu vou falar aqui é totalmente baseado no meu achismo, né? Mas para mim, eu acho que essa, pelo menos nos últimos tempos, isso para mim tem sido a questão mais fundamental da minha vida, da minha fé e da maneira como eu interpreto o cristianismo e as próprias boas novas de Jesus. Outro dia mesmo eu estava conversando isso com a Sofia e com minha avó aqui em casa. Porque esse texto aqui, quando ele diz assim, quanto maior o conhecimento, maior a tristeza, para mim é um reflexo do que é o significado da queda, não é, de Gênesis 3. Eu não interpreto aquele texto literalmente, mas eu entendo que a metáfora por trás dele é profunda e que ela descreve muito bem a situação humana, né? O que o conhecimento, né, produz na gente, o que conhecer produz na gente, né? O que conhecer, o que discernir entre bem e mal causa na gente, porque o discernir bem e mal não é só o bem e mal no outro, mas em nós mesmos, o bem e o mal que a gente pratica, não é? E isso causa crises em nós, de conviver com o conhecimento do bem e do mal. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. Eu acho que isso aqui é perfeito. E eu penso na mensagem de Jesus como um desafio mesmo existencial para todos nós, nesse sentido, do que os evangelhos resumem do que era a pregação de Jesus, né? Por exemplo, Marcos traz isso, que Jesus apareceu anunciando a boa nova e dizendo: arrependam-se e creiam no Evangelho. E esse arrependam-se, o metanoia, não é? A metanoia. É claro que não existe uma tradução completa para isso. As Bíblias geralmente colocam como se arrepender, não é? E a gente entende como se arrepender do pecado. Porque pequei, eu vou lá, peço perdão para Deus. É claro que isso pode estar certo, mas na minha concepção, metanoia é muito mais do que isso, vai além do que isso. É ter uma consciência superior mesmo, é como tendo conhecimento, a gente supera essa cisão dentro de nós mesmos, entre o bem e o mal, não é? E se entrega completamente para Deus, não é? A gente se aceita como conhecedor do bem e do mal. Eu acho que isso, pelo menos na minha visão, é um passo assim, fundamental, a gente se aceitar como conhecedor do bem e do mal, mas saber que em Deus há perdão pleno e a comunhão plena com Ele. Assim, na minha visão, esse é o desafio que eu trago para a minha vida. Como conhecendo os meus pecados, como sendo conhecedor do bem e do mal, eu posso me lançar na graça de Deus, na misericórdia dEle, e saber e aceitar que eu sou aceito por Ele. Isso é ter uma consciência superior, isso é ter a metanoia, pelo menos na minha visão, e que se assemelha ao que as crianças são. Eu sei que dá problema, né? Mas eu acho maravilhoso quando a gente está no culto, a gente está tentando entender e superar isso, e as suas filhas estão brincando, elas estão ali no presente, não é? Para mim, aquilo é a significação perfeita do que a gente deveria estar buscando se tornar. Estar presente e brincar, não é? Esse é um desafio. Então, parece uma coisa assim simples, mas pelo menos na minha experiência pessoal, no modo como eu tenho visto a minha fé e a própria proposta de Jesus, eu tenho levado nesse sentido. Isso que a senhora falou para mim, assim, é fundamental, a questão de estar presente. Porque se a gente parar para pensar, Deus está presente aqui e agora. Por que a gente não aproveita? Não é? Por que a gente tem que aproveitar sempre o amanhã, ou o que foi antes, ou depois, mas não o agora? Deus nunca pode estar mais perto de nós do que agora, do que aqui e agora, não é? Então é o presente, é isso, é superar essa consciência, é superar essa cisão entre o bem e o mal, que é inteiramente a fé, a confiança de estar tudo está tudo ligado novamente em Jesus, não é? Sem mais essas separações.
Aí, Você nos deu eu acho que você nos deu uma imagem linda. Você não estava no domingo, o Nascimento e Ieda vão lembrar, as meninas, a gente cantando um Kiri e as meninas dançando, né? Lembra, Nascimento e Ieda? Elas daí, eu fiz um combinado com elas de que durante os hinos elas poderiam dançar e no fora dos hinos elas então ficariam sentadinhas, né? E elas, esse estar presente e ser feliz, né? Não é só estar presente, mas estar presente feliz, né? E eu acho que daqui eu pego o gancho disso que você lindamente falou, e trago pro texto, porque era isso que ele estava procurando. E foi isso que ele constatou, né, Nascimento? Ele constatou que não era nos bens que ele estava acumulando. Ele procurou lá. Teve satisfação? Ele fala de algumas coisas, ele fala. Ali eu tive contentamento, aqui na minha tradução, diz ali no 10 especificamente, né? Tinha em todo tempo a sabedoria estava com ele, diz, né? Quer dizer, ele fez isso amparado na sabedoria e foi procurando adquirir bens, usar pessoas, né? E beber muito, produzir muito, plantar muito, adquirir muito, usar muito. E encerra dizendo que mesmo que ali no 10, né, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei. Ele foi atrás e fez tudo aquilo que ele tinha vontade de fazer. Sempre pensando na coisa seguinte, talvez, né? Nem privei o coração de alegria alguma. Quer dizer, havia alegria. A gente sabe que nessas coisas a gente tem alegria. Senão, se não tivesse alguma recompensa, a gente não faria, né? Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e a palavra que fadiga, ela tem uma origem, no hebraico tem uma origem bem parecida com o trabalho, né? A raiz da palavra, né? Todas as minhas fadigas, em todos os meus fazeres, e isso era a recompensa de todas elas. Porém, quando ele olha para trás para tudo aquilo, e eu vou ler da Almeida, e eis que tudo era vaidade. Essa palavra vaidade, na tradução da linguagem de hoje, é ilusão. Eu acho que é uma boa tradução também. Era tudo ilusão. Mas vaidade também é boa. Para que fazer para quê? Por vaidade, né? Essa coisa da palavra da vaidade para nós tem esse significado muito de autoglorificar, né? De autogloriar-se, assim, eu tô fazendo por mim, para me satisfazer por minha vaidade, né? Mas também é tudo ilusão. É correr atrás do vento. Eu passei o dia todo falando isso hoje, assim. Eu tô correndo atrás do vento. As meninas, não, eu tô indo, vou correr atrás do vento. Não, vou trabalhar, vou correr atrás do vento. É correr atrás do vento. E não tem aproveito nenhum embaixo do sol, né? Por que a gente faz o que a gente faz? De onde vem a motivação pra gente fazer o que a gente está fazendo? Quando Deus está aqui agora, né? Estar com Deus aqui agora não é correr atrás do vento, né? Não é vaidade. E vamos continuar essa. A não ser que alguém tenha alguma coisa para falar com relação agora, eu ia sugerir que a gente lesse a próxima perícope para a gente ir aprofundando a reflexão. Que é do 12 até o 17. Eu posso ler, pastor. Tá. Então passei a examinar a sabedoria, a insensatez e a tolice. O que fará o homem que suceder ao rei? Somente o que já foi feito. Então vi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. Os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Por isso pensei, o que acontece ao tolo, também acontecerá a mim. Por que então busquei tanta sabedoria? Então eu disse a mim mesmo, isso também é absurdo.
Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre, pois tudo será esquecido nos dias futuros. Assim como morre o sábio, morrerá também o tolo. Por isso detestei a vida, pois tudo que se faz debaixo do sol é cansativo para mim. Tudo é ilusão, é perseguir o vento. E aí, o que vocês acharam desse trecho, gente? Tá todo mundo embaixo do mesmo sol, tá todo mundo indo pelo mesmo caminho. O que falar, né, já? Isso aí até desmotiva a gente. Porque, Pessimista. né, David? Desmotiva. Tá dizendo que o tolo e o sábio vão ser esquecidos do mesmo jeito, vão morrer do mesmo jeito. Então, para que a gente está estudando? Para que a gente. Eu acho que são questionamentos que, em dado momento, eu acho que todo mundo passa por um questionamento desse tipo, né? Tá, mas qual o sentido da vida? Eu tô aqui, eu faço tantas coisas, todos os dias a minha rotina é lotada, é cheia, e no fim da vida eu percebo que tudo isso foi para nada, né? Dá a impressão de que a vida foi uma ilusão, né? O que eu fiz da minha vida, né? Para que serviu tudo isso? E eu vejo muito esse questionamento se repetindo, né? Dentre nós que estudamos filosofia, a gente vê isso quase que diariamente. E existem alguns filósofos, né, que vão dizer, olha, a vida não tem sentido nenhum. Por exemplo, o Albert Camus, né, vai dizer, a vida não tem sentido, ela não precisa ter um sentido, mas nem por isso você vai ter que se matar. E eu acho que o Salomão ele tá bem nessa onda, né, de se questionar, tá? Eu tô aqui para quê? Se Deus quem é Deus, né? A gente também se pergunta isso. Quem é Deus? Se Deus existe, a vida, nós, pelo menos nós cristãos, consideramos que a vida tem um sentido na existência de Deus, né? Então, a gente, mesmo sendo cristão, a gente passa por esses questionamentos. Acho que é inevitável. Vamos lá pro capítulo. Pode falar, David. Hoje de manhã eu estava assistindo, né? Tá muito frio, né? Lá pro sul, São Paulo e tal. E eu gosto de assistir aquele programa que passa 4 horas da manhã no SBT. E estava mostrando ao vivo, né? O tanto de gente em São Paulo e outros estados do Brasil na rua, né? Muita gente deitado. E eu fiquei me perguntando, oh meu Deus. Aí é onde eu me questiono, por que tanta gente com tanta sabedoria não procura resolver esse problema do país? Então, de que adianta tanta sabedoria? Né? Eu fiquei pedindo para Deus, meu Deus do céu, por que, Senhor? E aí é tanto questionamento que vem na cabeça da gente, que a gente fica sem saber, sem resposta, sem... Por quê? Porque se o Brasil, se Deus permite que a gente tenha essa sabedoria, a gente corre atrás de estudar, e os políticos aí vivem se matando, que se dizem que são inteligentes, por que não resolve, Senhor, esses problemas do povo que vive dormindo na rua, passando fome, da pobreza, sei lá, tanta... Porque estão correndo atrás do vento, né? Correndo para acumular. E quem quer acumular não está preocupado com a dignidade humana, não está preocupado com a vida, né? Eu vou pedir só pra gente segurar esse pensamento da Ieda, que eu quero voltar a ele, tá? Porque ele fala sobre isso, ele traz essa ideia no texto. Eu vou voltar, Ieda, se você me permite, só a questão do anterior. Vou pedir para vocês irem lá pro capítulo 7. Ô, chuvinha, vai dar aquela refrescada boa. Aqui já chegou aí, Nascimento, a chuva? Aí não chegou a chuva não, né? Aqui também Aqui acabou de chegar, foi até fechar a janela ali. Chegou. No Maracanã chegou já a chuva? Já. Começou aí, eu acho, né? Sim, provavelmente.
Vamos lá para o capítulo 7, dos versículos 15 ao 18. Quer ler pra gente, David? Sim. 15 a 18, né? Isso. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Bom é que retenhas isto, e também disto não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isto. Eu achei fantástico esse texto, olhando em retrospectiva justamente ali o capítulo 2, porque olha, a moderação, a moderação na vida é importante. Então, se você vai lutar, lute com moderação para não perder sua vida. Tá maluco? Vai ser, né? Vai perder sua vida. Claro que para algumas situações a gente sabe que não dá para ter moderação, né? Mas ele diz, olha, tenha moderação, porque se você se joga completamente, você vai perder sua vida rápido demais. Agora, se você não faz nada também, né, gente? Então, vamos ter moderação. E todo mundo porque no final das contas tá todo mundo andando os mesmos caminhos, pessoas sábias e pessoas, como é que é? Como é que tá aí na tua tradução? Tolas. Pessoas sábias e pessoas tolas. Nem tá estulto. Palavra parece palavrão, né? Sábio e estulto. E todo mundo vai morrer igual. Então vamos viver com moderação. Agora, através de Jesus, a gente de novo, né, coloca isso de novo na peneira de Jesus, né? Para algumas coisas a gente pode ter mais moderação do que para outras, né? Agora, viver uma vida com moderação, vamos pensar no cotidiano agora, não em situações de extrema, não em situação de violência, não, né? Viver uma vida com moderação é uma vida mais tranquila, né? Que a gente não precisa trabalhar assim até se acabar, né? Uma vida em que a gente não bebe até cair, uma vida em que a gente não briga até não aguentar mais, né? Tem aquelas discussõezinhas, né, que Rosilda vai lá e chama a atenção de nascimento, dá até uma apimentada na relação, né? Viver uma vida com moderação é uma vida de mais alegria, de mais, de menos vaidade e mais sabedoria, talvez. Tá? Vivendo mais o tempo presente. Pode falar. Você falando isso, e o que é legal, que essa moderação ela se encaixa em todos nós, os sábios e os não sábios, ou os tolos. O que adianta ter tanto conhecimento se fica só para si, se não compartilha? Né? O tolo, o que tem pouco conhecimento, ele também tem sua sabedoria e pode estar compartilhando com outras pessoas. No ouvir, no agir. Tá? Esses últimos dias, com a minha filha, eu tenho tido uma experiência muito interessante, levando ela a um curso que ela está fazendo, e é algo bem interessante, pegando o ônibus todo dia, observando as pessoas e dando dica, orientando ela em relação a esse trajeto que eu faço. E está sendo algo bem gratificante que eu tive essa oportunidade com o meu filho, que tem 20 anos hoje, e ela tem 13. Eu vejo assim, nós temos que compartilhar, temos que viver essa liberdade que Deus nos deu. Sábio ou não sábio, somos iguais. Não adianta ter tanto conhecimento se
não vai compartilhar. Vai ficar um pouco irado. Perfeito. Eu vou convidar a gente para sabiamente ir para a última perícope, que acho que vai dar uma discussão legal também. A partir do 18 até o final do capítulo 2. (18) até o final do capítulo 2? Isso. Ok. Aqui. Achei. Também eu aborreci todo o meu trabalho, em que trabalhei debaixo do sol, visto como eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo. Contudo, ele se assenhoreará de todo o meu trabalho em que trabalhei e em que me houve sabiamente debaixo do sol. Também isto é vaidade. Pelo que eu me apliquei a fazer que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho em que trabalhei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria e ciência e destreza. Contudo, há um homem que não trabalhou nele, o deixará como porção sua. Também isto é vaidade e grande enfado. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é desgosto. Até de noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a sua alma do bem do seu trabalho? Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isto é vaidade e aflição de espírito. Eu fiquei injuriadinha quando eu li isso. Eu pensei, o pecador dá trabalho. Eu disse, tá bom, Deus, obrigada. Eu já sabia, né? Mas. Entendi o recado. Vou me ajoelhar mais frequentemente. O pecador do trabalho. Já juntar. Olha, vamos dar uma olhada na crítica que ele faz ao sistema da sua época, gente. No versículo 23. Porque todos os dias são dores e o seu trabalho, desgosto até de noite, não descansa seu coração. Porque não está trabalhando para si, né? Está trabalhando para sustentar um sistema, está trabalhando para pagar imposto, está trabalhando para produzir alimentos para outras pessoas. E eu não estou falando isso só a partir desse trecho, não. Ele continua, depois ali depois do texto, né, do Tudo Tem Seu Tempo, que a gente também conhece, ali do capítulo 3, continua ele falando sobre isso. Por exemplo, no capítulo 3, o versículo 13, diz assim: e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. A gente sabe que os meios de produção em que a gente vive, né, na nossa sociedade capitalista, as pessoas não usufruem do que elas produzem. Quem trabalha no campo, quem trabalha na indústria, quem trabalha não usufrui do que produz. Outro dia eu tava ouvindo uma música antiga, acho que é dos anos 80 até, né? Tá vendo aquele prédio, moço? Eu ajudei a construir. A senhora acredita que eu tava lembrando dessa música agora, já ia falar. Fez a massa, fez uns... É do Zé Ramalho. Acho que é dos anos 80, né? Eu ajudei a fazer... E daí fala da escola. Eu lembro que sempre me chamou muita atenção isso assim, né? Eu construí aquela escola e a minha filha não pode entrar porque criança de pé no chão, né? Não pode entrar. A classe trabalhadora
mas não não usufrui daquilo que produz, né? E aqui é uma denúncia que ele faz para aquele momento e que continua válida talvez mais ainda do que nunca antes, né? Eu tava ouvindo outro dia, você sabe, né, que eu para números eu sou péssima. Os índices brasileiros eu esqueci, mas só nos Estados Unidos, tudo que sobra de comida poderia alimentar a população brasileira inteira, a população brasileira que passa fome inteira. Do resto de comida, o que vai fora de desperdício, né? E a gente vive numa sociedade que produz para desperdiçar, produz para alimentar o consumismo, não por necessidade. E enquanto isso tem gente passando fome, né? Só o que vai fora nos supermercados, o que vai fora nas padarias, o que vai fora na Ceasa, o que, né? É muita comida que é desperdiçada enquanto tanta gente passa fome. Quem produz não usufrui o fruto do seu trabalho. E daí é frustrante, né, Nascimento? Aí a gente tá lá trabalhando e cansa, porque não chega a lugar nenhum. E não tem nem o suficiente para manter a sua família. Você vai no campo, em alguns interiores, alguns povoados, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar em uma roça, que é onde tem aquelas casas de fazer farinha, conhecido popularmente no nosso povoado como casa de forno. Ali eles produzem, que vem da mandioca, aquela farinha, com toda aquela luta, e vendem um preço tão pequeno, tão baixo. Quando eles precisam, eles não têm, eles vão comprar um preço absurdo, gente. É triste. Eu olhei um noticiário numa TV, eu não sei se isso procede, mas 10% da alimentação de alguns países do mundo sai do Brasil, e onde o povo passa fome. Que vai a carne, vai o café, vai o feijão, o arroz. É triste. É o que o texto fala, é que é uma denúncia nos dias atuais. A música, quando você relatou um pouco da letra, que o autor fala que ajudou a construir aquela escola e a sua filha não pode entrar, porque está no pé no chão. Quantas crianças hoje, o exemplo atual é a minha filha e o filho da Ieda, vão para o colégio e não tem professor. Ou seja, quem vai nos ouvir? Ninguém ouve, gente. Mas, infelizmente, os filhos daqueles que são os nossos gestores, que nós pagamos para eles administrar o que é nosso, os filhos deles estão em bom colégio. Não falta professor. Os melhores professores estão com eles. Mas os impostos maiores somos nossos e os nossos filhos não têm. Isso é triste. Aí acontece aquilo que a Ieda também falou, né? Assim, tem tanta gente com sabedoria, com conhecimento, por que não muda a realidade? E com poder e autoridade na mão, né? Porque se muda a realidade, o que o Guedes tem investido lá no exterior vai render menos, né? Então, para benefício próprio, ou para manutenção do poder, ou para manutenção do dinheiro, ou para outro escândalo que saiu nessa semana é de que as cidades beneficiadas com dinheiro para investimento do SUS, né, foram vinculadas ao orçamento secreto dos deputados que estão lá, que vão querer agora apoio nas prefeituras para reeleição. A gente vive num país corrupto, num mundo corrupto, né, e de pessoas que querem correr atrás do vento, mais do que usufruir do fruto do seu
trabalho. Porque o que a gente precisa, né? Pensar o que a gente precisa para viver. O que a gente precisa? Comer, beber, ter condições de estar próximo, né? Vestido, cheirosinho, né? Quem gosta de ficar cheiroso, cheirosa. Ter tranquilidade para sentar junto. Pode falar, Nascimento. Precisamos do básico necessário, né, pastora, para viver, mas infelizmente muitos ou poucos que dominam a grande massa precisam de muito para viver e muitas das vezes eu acho que nem felizes eles são. Às vezes eu me questiono, será que eles conseguem botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo? Eclesiastes responde, capítulo 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Palavras de Eclesiastes. Por que, né? Ele diz que não deixa dormir. Porque a consciência pesa, tá explorando. Para ter fartura, é simples. Essa matemática é muito simples. Se tá sobrando em algum lugar é porque tá faltando no outro, né? Se tá tanto alimento sendo desperdiçado é porque tem gente que tá passando fome. Pro Elon Musk ser trilhardário, né? Para ele ser trilhardário, tem trilhões de pessoas sem o mínimo para sobreviver. E claro que ele encontra, claro que tem alguma coisa boa ali, né? Gente, é bom ter dinheiro. É bom ter dinheiro. Eu digo para vocês de experiência de quem ia junto com a minha mãe e com meu pai no supermercado e tinha que escolher entre o que comprar e ter um cartão que eu vou no supermercado, eu sei que eu vou poder pagar o que eu quiser comprar no supermercado. Se não for no débito, vai no crédito, vai passar. De alguma forma, se eu quiser sair com as coisas do supermercado, eu sei que eu vou sair, né? Então, é bom ter uma situação financeira confortável, né? Agora, a que custo, né, gente? A que custo? A que custo? E isso é felicidade? Acho que a pergunta, eu quis trazer esse texto, esse capítulo em específico pra gente conversar, porque eu sei que vocês, assim como eu, estão correndo, vocês estão trabalhando bastante, vocês estão cansados e cansadas, vocês estão preocupados e preocupadas, né? E eu fiquei lendo esse texto e o tempo todo Eclesiastes me dizendo a vaidade. Deixa eu olhar aqui de novo. Só um pouquinho. É correr atrás do vento. Que vento é esse que a gente está correndo atrás? Será que a gente precisa correr tanto atrás do vento? O que é correr atrás do vento? É de coisa que não tem concretude, né? A gente não está correndo atrás de coisas concretas. A gente está correndo atrás de coisas que não são concretas. Quando o concreto tá, como disse Tarcísio antes, na nossa cara, literalmente, está junto de nós, na nossa casa, sentado na mesa com a gente, chamando a gente. Às vezes a gente está correndo atrás de outro vento, né? Quando de novo as pessoas estão do nosso lado, querendo atenção, né? Ou nem sabendo que querem atenção, porque faz tanto tempo que a gente não dá que nem lembra mais, às vezes, como é que é. Como é que a gente faz para conversar mesmo sem o telefone? Especialmente depois desse tempo todo, né? Trabalhar é um direito humano, trabalhar é importante, né? Mas o trabalho é bom enquanto ele edifica a nossa vida, edifica a nossa família, edifica a sociedade, edifica a nossa comunidade, né? Nascimento sabe quanto ele trabalha aqui, né? O trabalho, ele é bom quando ele edifica. Quando ele começa a ser um fardo que só nos fatiga, e eu esqueci a expressão aqui, deixa eu ler, me cola.
quando dá desgosto, quando não dá descanso para o nosso coração, tem alguma coisa errada. Né? A gente sabe que tem muita coisa errada com a sociedade, mas a gente pode avaliar no nosso cotidiano, né? O que pode ali talvez ser um pouquinho diferente para a gente encontrar felicidade no nosso trabalho e lutar para que a gente possa usufruir, nós como sociedade, né? Dos frutos do trabalho que a gente, como sociedade, de novo, realiza. Que todo mundo tem o direito de comer e beber. Eu tô olhando aqui na minha colinha. Depois eu vou mandar isso para vocês, esse trecho. Que todo mundo tem o direito de comer e beber e ter alegria com o que come e bebe, não só farinha com água para dizer que o bucho está cheio, né? Ter comida de qualidade na mesa. Vestir-se, né, adequadamente, não com roupas de marca só para ter status, não com uma roupa nova toda semana, mas ter o suficiente para vestir, para não passar esse frio que a Ieda bem lembrou. Pessoas morrendo de frio nas ruas de São Paulo, isso é um escândalo, isso é escândalo. Se a gente não se escandaliza com isso, que sociedade a gente é, né? Quer falar, Nascimento? Eu lembrei daquela Cracolândia, você falando frio. O que aquelas Acabei de me lembrar também. pessoas sofrem. E o sofrimento deles não é só porque eles têm frio, fome, sede, pela discriminação. Aquelas pessoas ali, eles são considerados para aquela cidade, para a sociedade paulista, o lixo. O lixo debaixo do tapete. Uma vez e outra, a polícia, junto com a mídia, expulsa, como se fosse um animal. Está repercutindo aí, a polícia tiraram ele de lá, embaixo de tiro, de taca, e eles só mudaram de endereço. E o que é triste, pastora, e Eda, Tarcísio e David, pessoas se alegram por aquilo dali. Não, a polícia, o governo está fazendo um papel lindo, tirando aquelas pessoas que traz insegurança, comete furto. Gente, vamos se colocar na dor daquelas pessoas ali. Eu sinceramente, tem certas coisas que a gente tem dificuldade até de ouvir de certas pessoas, sem poder falar nada, que é mal interpretado às vezes. Eu estava acompanhando o Padre Júlio, né, nesses dias agora, o trabalho incrível que ele e a pastoral fazem lá, né? Ele já vinha denunciando isso, um pouco antes desse frio todo, eles têm essa postura que vocês denunciaram aqui também, né, de expulsar as pessoas lá e não só expulsar, daí pega seus pertences e joga tudo no lixo, o pouco que se tem, né, joga no lixo, joga fora. A Prefeitura de Porto Alegre faz isso com frequência também, tira do centro, joga os seus pertences fora, né, destrói, e as pessoas continuam na rua, só que com menos, passando mais frio, mais necessidade em outro lugar, né? A gente ter felicidade e alegrar-se na vida significa também olhar para essas situações, e dói, o evangelho faz com que doa na gente, né? O evangelho faz isso. O evangelho nos movimenta para olhar para essas pessoas não só como estorvo, mas como irmão e irmã. E Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 16, ele faz uma analogia com os animais. A gente é igual, nós somos como os animais. E daí se ele consegue fazer essa analogia com os animais, tanto mais com pessoas como a gente, né? Imagem e semelhança de Deus. Todas as pessoas são imagem e semelhança de Deus e têm o direito a usufruir do seu trabalho e mesmo assim comer e beber, né? Vestir-se, amar, ter alegria. E se eu pudesse, eu não sei se eu posso, eu vou fazer como é que disse o Tarcísio, vou chutar aqui, vou falar alguma coisa da minha ideia, da minha cabeça.
Eu acho que se eu pudesse resumir a mensagem que ficou para mim dessa leitura de Eclesiastes é que a felicidade está nisso. E a gente poder viver o tempo presente e usufruir daquilo que a gente produz com alegria, sem ficar correndo atrás do vento. Sem ficar correndo atrás do vento. Sem ficar correndo atrás de juntar, sem ficar correndo atrás de produzir coisas absurdas, né? Olhar para o tempo presente, olhar para as pessoas com quem a gente está, se alegrar com aquilo que a gente tem. E a alegria, eu leio palavras da teóloga, da biblista, né? Thea Figueiredo, a paraense. Alegria é a plenitude do ser humano. Alegrar-se, sorrir, rir, gargalhar é a coroa da felicidade. Pode-se experimentar alegria quando usufruímos a porção do nosso trabalho. Esta felicidade é a força para o nosso sustento nos momentos difíceis. Que a gente possa ter alegria, rir mais e encontrar contentamento naquilo que a gente faz. E se aquilo que a gente faz não dá contentamento, a gente pode em qualquer momento ter coragem de parar e avaliar, né? Por que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo, né? A gente faz, corre atrás do vento, corre atrás do vento, corre atrás do vento. Que sabe parar um pouquinho e avaliar. Será que eu preciso mesmo fazer isso, né? A quem tá edificando isso que eu tô fazendo? Isso demanda coragem. Eu quero ter essa coragem. Eu desejo essa coragem também para vocês. De investir, né, nas coisas que edificam e fazem bem pra gente, pra nossa família. E por fim, por fim, sem ser o menos importante, mas o mais central, tudo aquilo que a gente faz, todo o nosso corre, todo o nosso trabalho, toda a nossa função, de nada vale. É vaidade total se não tiver Deus no centro de tudo. Se não tiver Deus como o motivo de tudo, né? Se a gente for bem sincero e pensar assim, será que o que eu faço, né? Quanto de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus, da motivação para Deus tem naquilo que eu estou fazendo, né? Se não tiver Deus como centro de tudo isso, é vaidade, é ilusão, é correr atrás do vento. E passa, vai ficar para trás, a gente vai ficar para trás. E o quanto daquilo que a gente viveu aqui vai ter significado para nossa eternidade, né? Quando a gente olhar para trás, lá daqui a pouquinho, Nascimento Ieda. Quando a gente tiver velhinha, eu, Nascimento Ieda, vamos estar olhando para trás, falando da juventude, falando bem que a gente gosta de jovem. A gente vai olhar para trás e vai dizer, você lembra quando a gente era jovem, começou lá a igreja? O que a gente vai poder olhar para trás e dizer da nossa vida, né? Que a gente possa poder olhar para trás e não olhar só lá para trás. Daí eu já vou pular lá pro finalzinho, capítulo 11 e capítulo 12 do livro, né? Em que ele faz um texto bem conhecido também, que ele fala para a mocidade, né? E para a velhice, no início do capítulo 12. Se quando a gente, lá na velhice, daí olhar para trás e ver tudo aquilo que a gente fez, quanto a gente vai avaliar que foi vaidade, foi em vão, foi correr atrás do vento, né? Talvez a gente possa fazer essa avaliação todos os dias ou abrir-se para a metanoia. Eu vou deixar isso assim, Tarcísio. Abrir-se para a metanoia, para essa mudança de consciência, né? Mudança de caminho e deixar Deus fazer dos nossos trabalhos, das nossas ações, dos nossos fazeres,
algo de útil, algo de bom, justo, né? Se depender da gente, a gente vai continuar correndo atrás do vento. É porque, como eu disse lá, eu sou pecadora que trabalha juntando pedra, né? Se depender de mim, se depender da gente, a gente vai continuar correndo atrás do vento. Por isso a gente precisa, sempre de novo, todos os dias, colocar Deus no centro e pedir para que Ele nos inspire nos nossos fazeres, nas nossas vidas, nas nossas relações, né? Amém, igreja? Amém. Amém. Às vezes eu entro, às vezes eu entro nesse modo monólogo, né? E vou embora. Eu nem deixei vocês reagirem. Se alguém quiser comentar ainda. Pelo menos eu acompanho refletindo nas suas palavras, nas suas colocações sábias, me leva a refletir, a pensar e olhar para mim mesmo. Ou seja, tem momento que nós precisamos parar e refletir e ouvir as pessoas, ouvir a Eclesiástico. Será? Eu gosto muito daquela frase que eles portam na traseira do ônibus. Como eu estou dirigindo? Eu, como cristão, como eu estou? Será que eu preciso melhorar? Precisamos olhar para dentro de nós mesmos e deixar Deus agir. Como Salomão diz, eu quero sabedoria, quero entendimento para entender a mim mesmo, que eu tenho dificuldade. Lembrei muito também, pastora. Acho que eu já até lhe falei dele, de um senhorzinho que eu sigo ele nas postagens que ele faz no YouTube, né? E ele ensina muito isso, né? Estar no presente, estar aqui agora, Deus está aqui agora. E muita gente pergunta para ele as dificuldades do nosso tempo, um cansaço assim demasiado, né? Que todo mundo sente hoje. E às vezes a gente está muito preso no nosso mundo, né? E aquilo acaba se tornando assim, sei lá, uma ladeira abaixo. E me lembrou muito algo que ele disse nessa situação, que às vezes tudo que a gente precisa é sair, olhar para o céu e perceber que, na verdade, a quietude, como ele fala, né? Está ali presente, a paz está presente. Às vezes a gente está tão preso, está tão aprisionado dentro do nosso mundo, do nosso quarto, do nosso trabalho, dos nossos fazeres, que a gente não consegue mais sair. Então ele diz, às vezes a gente só tem que sair, olhar para o céu e perceber que o mundo é muito maior do que aquilo que a gente está preso, né? E parar para refletir. Então acho que esse texto, essa reflexão, chama a gente para parar para refletir na nossa vida, naquilo que a gente considera importante, naquilo que a gente está fazendo. Eu não encontro disso e daí eu paro mesmo, de verdade. Eclesiastes, eu já falei isso, né? Ele fala que tudo que a gente está vendo já existiu, não é? A gente não é, tipo, a minha leitura disso, a gente não é o último biscoito do pacote, né? A gente é parte disso tudo e a gente, como tudo aquilo que já teve antes, já passou, a gente também vai passar, né? E isso não deveria nos preocupar, porque daí isso seria vaidade, mas isso é um alívio, né? Eu sou só mais uma, eu não preciso carregar o peso do mundo nas costas, eu não preciso, né? Então, colabora também para essa consciência de que nós somos uma coletividade, como coletividade a gente tem mais incidência e como coletividade a gente também carrega, em conjunto não precisa resolver todos os problemas do mundo, porque tudo vai continuar, né? A Eda não pode ir lá para São Paulo tirar as pessoas de rua, então a gente ora por aquelas situações e tenta mudar as situações aqui no nosso ambiente, dentro das nossas condições, dentro das nossas forças, né?
eu só vou parar aqui a gravação. Eu tenho uma proposta.